Bom dia, nós estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, pastor Wander. Que a graça de Deus cubra você, sua família, nesta manhã. Que Deus dê a você tudo que você necessita. E que em nossa entrevista de hoje, mais uma vez, Deus fale ao seu coração. Gente, na nossa entrevista de hoje, como fazemos toda terça-feira, nós contamos com uma presença muito especial de um grande amigo, homem de Deus, o pastor Jaime Soares, pastor da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Pastor Jaime, bom dia. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, audiência linda. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Bom Amém. Dia a todos. Muito bem, pastor João, pastor Jaime, falamos sobre relacionamentos, sobre unidade. E olha aqui, 2 pastores batistas e um pastor da Assembleia de Deus, que coisa maravilhosa, somos todos povo de Deus. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar neste programa, nesta terça-feira. A unidade do povo de Deus. Nós estamos separados por denominações muitas vezes, isso é uma questão histórica, mas como diz o pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nada nos impede de nós darmos as mãos por cima dos muros. Nós temos que ter unidade, porque se estamos pedindo um avivamento para esta cidade, se estamos pedindo que Deus faça algo diferente no Rio de Janeiro, é fundamental que o povo de Deus se una em Cristo Jesus e possa fazer uma obra junto. Não é isso, pastor Jaime? O que o senhor pensa disso, pastor Jaime? Eu penso exatamente isso. Eu acredito que o inferno, o mundo espiritual, o personagem maior, que é o diabo, ele não poderia ter tido mais acerto, se é que eu posso usar essa expressão, quando a cruz, que é estabelecida como o ato final da morte de Jesus Cristo, é uma cruz em que o Cristo é colocado de braços abertos. Se fosse um tronco e Jesus estivesse morto ali, de braços ali abaixados ali, ela não teria a importância e o significado que tem com Cristo de braços abertos. Isso fala de unidade, isso fala de congraçamento, isso fala de um braço de amor e de mãos estendidas. E por isso, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. É verdade. Amém. Há uma relação horizontal nos braços abertos da cruz que fala dessa unidade. Que fala dessa unidade, essa abrangência. Pastor Jaime, na sua vida como pastor, o que o irmão tem experimentado e visto ali na sua igreja local? Conte um pouquinho para nós da sua experiência, porque nós precisamos ouvir a experiência do outro, saber o que Deus está fazendo lá, porque o vento sopra onde quer e Deus tem soprado de maneiras tão lindas em tantos lugares. Eu acredito que nós temos tido o privilégio, a honra, pastor João Emílio e pastor Wander, de viver um verdadeiro milagre, um verdadeiro sobrenatural. Aquela região de Bom Sucesso, uma região marcada pelos complexos, Complexo da Maré, Vila do João, Pinheiro, Nova Holanda, para o outro lado, o Complexo do Alemão, aquela extensão que vai da faixa de Inhaúma até a Penha. E durante anos, aquilo foi marcado de maneira muito forte, mas muito forte, por um poder paralelo, se é assim que podemos dizer. Mas a igreja estando presente ali, ela sempre foi o tempero, ela sempre foi o sal, ela sempre fez um referencial, um farol. Não é fácil, é uma batalha diária, é uma batalha quase que minuto após minuto. Mas temos visto a mão de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, ele tem sido real, palpável, concreto diante de nós. Pastor Wander, eu gosto de passar ali na Avenida Brasil e ver ao lado do Hospital de Bom Sucesso, ver a Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Pastor Jaime, eu perdi uma tia ali no hospital e sempre que eu passo ali, aquele lugar acaba sendo para mim uma lembrança. Mas eu fico olhando a igreja lá e pensando, tanta gente já entrou na igreja morta e saiu viva, né?
Exatamente. Ontem à noite, uma querida, as pessoas que estão ali no Hospital Geral de Bom Sucesso, nas UTIs, as crianças, elas são acompanhadas da mãe. Então, durante o culto, a mãe sai um pouquinho do hospital e corre na hora do culto na igreja. E ontem mesmo eu pude abraçar uma mãe, uma jovem mamãe, talvez não tenha 25 anos de idade. A filha está já há 2 meses na UTI. E ela chega muito aflita e muitas vezes chegam chorando. Mas no final do culto já sai com um semblante de alegria, porque elas recebem uma palavra e absorvem a presença de Deus, o saturar do Espírito que tem estado ali. E já leva um pouco mais de ânimo. E nós temos orado com imposição de mãos. Vários cultos, nós levantamos a igreja, direcionamos as mãos em direção ao hospital e pedimos a intervenção de Deus em cada leito, em cada enfermaria, em cada paciente ali. Pastor Jaime, eu fico imaginando, Pastor João, se nós tivéssemos, né, lapidados nessa unidade, se nós estivéssemos realmente afinados, como nós seríamos muito melhores diante de Deus para essa cidade. Se o povo de Deus se unisse, se o povo de Deus estivesse junto, fazendo a obra. O João acabou de citar, maravilha, a gente passar na Avenida Brasil e ver uma igreja co-irmã, uma referência, fazendo uma obra tão linda. Aí você passa a ver uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja metodista, enfim. O que está faltando para a gente, Pastor Jaime, na sua visão, para nós afinarmos essa unidade? Eu penso que está faltando, acho que uma conversão mais genuína nossa. É chorar entre o alpendre e o altar. Porque Efésios declara com todas as letras e com todas as cores que nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo espiritual. E o grande adversário da humanidade, da cidade do Rio de Janeiro, é o mundo espiritual. E nós precisamos nos conscientizar disso e precisamos nos abraçar nesse propósito, nos enfileirar nesse propósito, porque os inimigos que nós combatemos, que a Assembleia de Deus combate, é o mesmo inimigo que a Batista de Irajá, que a Batista do Recreio está enfrentando. É o mesmo. É a droga, é a depressão, é o álcool, é a prostituição. É a mesma. Ele muda apenas de bairro, muda apenas de nome de rua, mas é o mesmo. Então temos que estar juntos para confrontar essa potestade maligna. Nós fomos lavados no mesmo sangue, salvos pelo mesmo Cristo, não é? Comprados no mesmo preço. Mesmo preço, e a palavra diz, nós somos feitos um corpo só. E esse corpo vai ter suas partes, ele vai ter as suas diferenças. Entretanto, ele vive num funcionamento unânime para que ele possa ter uma boa vida e para que ele possa realmente cumprir o seu papel. Eu acho que é isso que está faltando para nós, Pastor João, essa unidade maior entre o povo de Deus. E uma coisa, né, pastor? As diferenças elas são importantes, porque uma determinada igreja com uma determinada característica alcança pessoas que uma outra igreja de outra característica não alcançaria. É verdade. Embora é absoluta verdade, mas aquele texto de Atos, quando diz que pela primeira vez foram chamados cristãos em Antioquia, é uma utopia, é um sonho, né? É algo que está num nível bem utópico, mas que seria tão bom se nós pudéssemos ser chamados apenas de cristãos. É verdade. Apenas cristãos, nada mais que isso. O que você é? Eu sou um cristão, eu sou um seguidor do Cristo. Apenas isso e nada mais que isso. Seria tão bom. É isso aí. Você permaneça conosco. Daqui a alguns instantes, nós voltamos com a entrevista com o pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio,
Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Nós estamos, neste momento, numa entrevista extraordinária com o pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Estamos falando sobre a unidade das igrejas, do povo de Deus. E agora, pastor Jaime, João capítulo 17 vai dizer que nós seremos conhecidos pela unidade. Quer dizer, a maior pregação que a igreja tem diante da sociedade é o seu próprio amor, é essa vida de unidade dentro das igrejas locais e o povo de Deus nas próprias denominações unidos, vivendo o Evangelho. É o alvo maior, né? Quando a carta maior que a igreja pode desfrutar, que é a narrativa de Atos, quando ela conta para nós e apresenta para nós a dinâmica da igreja naquele contexto, ela era marcada pela unidade. A igreja que estava reunida nos lares, a igreja que estava reunida no cenáculo, ela sempre estava sendo marcada pela unidade. E a sociedade, como lá em Antioquia, ela precisa enxergar isso, ela precisa ver que aquele que segue a Cristo, ele caminha na trilha do amor, ele caminha na trilha da comunhão, do braço estendido, da mão estendida. Isso vai ser um impacto muito grande. Você que está em casa agora nos ouvindo nesse começar do dia, nesse teu café matinal, café com Cristo, que essa graça ela possa alcançar você, ela possa abraçar você e toda a tua casa. É o desejo deste programa. Pastor Jaime, muita gente nos assistindo e as pessoas não são inocentes, elas sabem, elas assistem, elas têm notícias de muitos escândalos, às vezes, que tomam conta de algumas igrejas, de alguns grupos. O que o senhor poderia dizer ao nosso telespectador, como enfrentar isso? Porque no fim da história, pastor João, parece que todo mundo, como a gente diz na gíria, é igual a farinha do mesmo saco. É verdade. E aí, pastor Jaime, como é que a gente lida com essa situação dramática de escândalo aqui, de uma situação ali, uma queda de um homem que era considerado homem de Deus? Como é que a gente lida com isso? Fala para o nosso telespectador. A mim particularmente, cada vez que surge na mídia algo como esse, eu me vejo na posição de Neemias. Neemias, quando recebe a notícia que a cidade está destruída, os muros, as portas, a cidade está numa miséria, a primeira atitude dele é se prostrar diante de Deus e pedir perdão, e confessar, e se dizer: Deus, eu tenho parte nisso também. É sempre assim que eu me coloco, eu peço perdão a quem comenta comigo algum tipo de palavra que viu, que ouviu, eu digo: olha, eu te peço perdão, eu não estava junto, mas eu te peço perdão como membro do corpo de Cristo. E a minha segunda atitude é pedir a Deus que haja uma intervenção de Deus que faça a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve. E lembrando sempre de uma palavra que diz: aquele que usa de engano, ele não vai permanecer na casa de Deus. Então é fato, é certo, aquele que está usando o evangelho como um trampolim para alguma outra coisa, ele está com um prazo de validade já vencido ou a vencer muito brevemente. E tem uma coisa que é extraordinária, né, pastor Jaime? É o grupo tão grande de homens e de mulheres que dão de si com todo amor e estão à frente de muitas igrejas, liderando com toda honestidade, com toda verdade, com toda sinceridade. Esse grupo é um grupo muito maior do que um ou outro que tenta fazer alguma coisa inconveniente que não convém. Jesus escolheu 12 homens
E dos 12, apenas um era venal. Apenas um se corrompeu. Apenas um era o traidor. 11 outros homens foram dignos. E o interessante é que o que traiu Jesus ficou mais famoso do que muitos dos outros É verdade. que eram dignos, que colaboraram. Mas a bênção é que a proporcionalidade, graças a Deus, dos 12 foi apenas um. Glória a Deus por isso. É verdade, pastor. E outra coisa, pastor Jaime, nós temos que dizer ao nosso telespectador que o fato de você ter tido uma decepção ou ouvido alguma coisa não muito própria, não muito adequada de uma igreja ou de um líder, não significa que você não vai procurar ou não deva mais procurar uma igreja, um pastor, porque como acabamos de dizer aqui, existem centenas e milhares, e é um número muito maior de pessoas boas, de homens de Deus, de igrejas sérias aqui na sociedade. Não é isso, pastor Jaime? Perfeitamente. E tem uma coisa, sem querer interromper o pastor Jaime, as pessoas precisam desenvolver uma crítica daquilo que estão ouvindo. Ontem mesmo eu li uma crítica muito severa à atividade das igrejas evangélicas aqui no Rio de Janeiro, e a pessoa foi muito injusta conosco no texto. Não é simplesmente ler algo e acreditar de pronto, acreditar sem conhecer de fato a realidade. Eu sei que hoje, agora, nesse momento da manhã, há pessoas que foram decepcionadas. Decepcionadas por lideranças, decepcionadas por circunstâncias eclesiásticas, mas eu te peço perdão de público mais uma vez. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo. Olhe para Cristo, pegue a palavra e diz: Senhor, eu quero que o meu coração esteja purificado de toda mágoa, toda tristeza. E eu quero que Tu me revele, Tu me mostre um local onde eu possa, com alegria, com entusiasmo na minha alma, eu possa Te adorar, eu possa glorificar o Teu nome. Você vai ser direcionado por Deus para um santo lugar, no meio de pessoas que buscam a pureza de Deus para adorar Ele na plenitude de sua vontade, com toda certeza. E nós também, eu e o pastor João, fazemos coro com esse pedido de perdão em nome de todo o povo de Deus, se alguém entre nós, ou se dizendo dos nossos, decepcionou você. Mas que você não se deixe abater, e que você busque uma igreja séria, e há homens de Deus que podem pastorear você e a sua casa. Não é isso, pastor João? É verdade. Nós pedimos assim o perdão, pastor Jaime fez esse pedido de perdão em nome de quem lhe decepcionou, o pastor Wander agora também, e nós fazemos isso com muita sinceridade, porque nós sabemos que Deus tem um plano para cada pessoa, e o plano dele inclui uma família e também uma família espiritual. Se alguém lhe decepcionou, não coloque o peso todo da sua vida diante em uma pessoa que te decepcionou. A decisão de seguir a Cristo é sua, porque alguém lhe decepcionou, você não vai permitir que esta decepção determine o seu futuro, o seu relacionamento com Deus. Você é responsável pela escolha. É verdade. Pastor Jaime, vamos falar um pouquinho desse tempo. A sua visão do que está acontecendo hoje, muitos movimentos na sociedade, muitas bandeiras sendo levantadas que vão contra o Evangelho, contra as nossas crenças, nossos valores éticos e morais. Como é que o senhor está vendo este movimento e a posição da igreja? O que a gente deve fazer com isso? Eu acredito que, acho que num certo nível, nós estamos cometendo, me permitam, talvez não seja nem politicamente correto, mas um certo equívoco, porque eu acho que a grande bandeira da igreja é a bandeira do amor. Se nós levantarmos uma bandeira de um fronte, de um rebate, de apontar dedos, eu não sei se isso vai chegar a um bom lugar. Eu acredito que as pessoas que estão entrando em outro caminho, em outra estrada, elas precisam ouvir a mensagem do amor, porque quem convence é o Espírito Santo. Discursos, retóricas, uma homilética boa, isso não convence. O convencedor, aquele que convence é o Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito Santo convença atitudes equivocadas, convença posições equivocadas e traga de volta aquilo que Deus tem para cada ser humano, em nome de Jesus.
Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Já já voltaremos com essa entrevista com o pastor Jaime Soares. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Voltamos à nossa entrevista com o pastor Jaime Soares, e o pastor Jaime Soares fez uma colocação aqui que nos encantou a respeito da nossa maneira de demonstrar a nossa mensagem, que deve ser mais pela linguagem do amor. Como é que foi isso, pastor? A maneira que a igreja tem para revelar Jesus é a maneira do receituário da palavra de Deus. Não tem outra maneira. Eu penso que qualquer nova proposta, ela já peca na sua origem. A maneira da igreja mostrar à sociedade algo diferencial é quando essa igreja ela tem um sorriso na hora certa, ela consegue estender as mãos na hora certa, ela não tem dedos para apontar o pecado de ninguém. Jesus disse para uma mulher apanhada no ato do adultério: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que me preocupa é que nós, de repente, começamos a ser atiradores de pedra. Eu penso que, em vez de atirar pedras, nós deveríamos escalar paredes, abrir telhados e descer os necessitados até Jesus. Pagar um preço de colocar o ferido em cima do nosso próprio veículo e levá-lo à hospedagem. Tirar o dinheiro e pagar a consulta, a hospedagem dele ali. E nós estamos fazendo o contrário. Ele é vítima, ele está assim porque pecou. Isso é o salário do pecado. Essa não é a mensagem. A mensagem é de Jesus no Calvário. Diz para um ladrão que foi ladrão a vida toda: hoje, porque você se arrependeu, você vai estar comigo no meu reino. Essa é a mensagem da misericórdia, da graça. E graça é Jesus. Graça é uma pessoa, é mais que uma palavra, é Jesus. É isso que nós temos. Pastor Jaime, então a postura da igreja, nesse tempo, diante de todos os desafios éticos e morais, não é a postura do confronto, de jeito mas nenhum. É a postura da oração, do amor e da misericórdia. Perfeitamente, é a postura da misericórdia, da intercessão, é a postura de você dizer: Deus, eu já fui iluminado, mas ele ainda não foi, então eu clamo, eu intercedo, eu me prostro diante de ti para que ele seja iluminado. Eu não ganho nada apontando os dedos, eu não ganho nada tentando confrontar ou levantar uma bandeira que não passa de uma religiosidade barata, mesquinha, tacanha, mercantilista. Eu não ganho nada com isso. Eu ganho sim quando ele enxerga em mim o brilho de Cristo. Aí eu começo a ganhar. Pastor Jaime, nós vamos pedir o senhor para orar pelos nossos telespectadores já, mas o senhor quer fazer um convite para os nossos telespectadores? Quais são os horários lá na Assembleia de Deus de Bom Sucesso? O nosso horário é terça-feira, 19h30, quinta-feira. Nós criamos o culto do cenáculo.
fizemos um culto diferenciado. Um culto sem cantores, sem astros, um culto de porta fechada, em que nós começamos 7 da noite orando e vamos até 9 horas da noite, apenas oração. Nós apenas oramos. Nós apenas oramos. E você é convidado para orar conosco nesta quinta-feira. Trazer a tua dor, a tua aflição ao altar de Cristo. Tem pessoas que se prostram no chão, outros oram, até mesmo deitado no salão da igreja. Apenas oramos. Domingo pela manhã, 9 da manhã, escola dominical, 10 horas, um lindo culto profético, louvor e adoração. E domingo à noite, 18 horas. Vamos então orar. Pastor Jaime, ora para nós, pedindo a graça de Deus. Querido Deus, que honra, que privilégio, Pai. Ó Deus, que dádiva, que milagre poder apresentar tantas vidas, Pai, que sintonizam conosco nesta manhã deste dia. Ó Deus, Tu é o Deus da verdade. Tu é o Deus que ultrapassa todas as coisas. Entra, Deus, não apenas nos lares, mas entra agora nos corações. Amém. E eu te peço agora, Pai, que toda ação do diabo, talvez uma noite mal dormida, talvez uma noite de muita tribulação, ela seja anulada agora, pelo poder da Tua palavra. Eu libero agora, Deus, a Tua palavra, a palavra que muda, a palavra que traz vida, a palavra que transforma. Em nome de Jesus, ó Deus, estabeleça paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tenha um bom dia na graça e na paz do Senhor. Amém.